A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal e no vídeo de hoje eu quero deixar uma palavra para aquecer o seu coração e edificar a sua vida, amém? Que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 a seguir, no tema Garantindo a Volta do Filho Pródigo. Você gostando do vídeo, dá um like no nosso vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho para que você possa receber todas as novidades, as notificações aqui do canal, tá bom? E também compartilha essa palavra, essa mensagem nas redes sociais para que os pródigos que estão por aí e aqueles que desejam trazer o filho pródigo de volta possam também ser edificados com a palavra do Senhor. Amém? Bom, está dizendo assim, Jesus continuou dizendo, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Amém? Somente até aqui. O filho pródigo, ele sai de casa por uma única razão. Ele pediu a herança e alguns dias depois, algum tempo depois que ele pede a sua herança, ele resolve ajuntar tudo que ele tem e sair de casa. Então nós vemos que o filho pródigo, ele está caindo na armadilha da independência. Ele sai de casa porque ele tem sustento. Agora ele é independente, a sua herança está com ele e ele acredita que com isso ele pode se sustentar. E uma vez que ele já pode se sustentar, ele não precisa mais do pai, ele não precisa mais do sustento do pai. Ele está se sentindo tão alto quanto o pai, ele está se sentindo tão independente quanto o próprio pai, achando que poderia viver sozinho. Então o que leva o filho a sair da casa é porque ele tem sustento garantido. Tá? Se ele sai da casa sem a herança, não é uma boa ideia, porque ele não sabe, não tem como se sustentar. Mas agora que o seu pai lhe abençoou, ele resolve sair de casa, uma vez que ele tem sustento. E interessante que, do ponto de vista do pai, né, se você vai se colocar no lugar do pai, sabendo que o seu filho vai acabar saindo de casa, você pode então decidir não abençoar o seu filho, porque você sabe que se você abençoa ele, ele vai sair de casa. Então, do ponto de vista do pai, não é uma boa ideia dar a herança para o filho. Tá? E diz um ditado que muitas das vezes nós não somos abençoados porque Deus sabe que no momento que você for abençoado, você vai cair nessa armadilha da autoindependência e vai querer se afastar dos caminhos do Senhor. Tá? E isso nós vemos acontecendo na prática. Muitas pessoas, depois que são abençoadas na igreja, elas abandonam a igreja. Vai para a igreja pedindo ajuda, pedindo socorro, depois que Deus ajuda, depois que é abençoado, acaba se afastando. Mas o que nós aprendemos aqui é que ser independente financeiramente, no caso do filho pródigo, ele estava com a sua herança na mão, ser independente financeiramente não significa que você é independente de Deus. Ou seja, independência financeira não quer dizer que você tem também uma independência espiritual, tá bom? Nós sempre seremos dependentes de Deus em qualquer situação. Aí nós sabemos que o filho pródigo vai para uma terra distante, vem uma crise naquela terra, uma grande fome naquela terra, ele começa a padecer necessidades e, padecendo necessidade, ele resolve tentar se sustentar. Tá? Antes dele decidir voltar para a casa do seu pai, ele decidiu tentar sustentar-se a si mesmo. Ele disse, não, eu sou jovem, eu sou esforçado, eu tenho saúde, eu posso trabalhar para me sustentar. E ele tentando trabalhar, ele percebe que todo o seu trabalho é jogado fora. Todo o seu trabalho é em vão, é inútil. Isso não garante o seu sustento, isso não lhe traz um sustento. E é justamente nessa falta de sustento, mesmo ele trabalhando, mesmo ele se esforçando, mesmo ele tentando garantir o seu sustento, tentando conseguir se manter, ele percebe que
Não tem outro jeito. Ele precisa voltar para a casa do pai. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. O que é que garante a volta do filho pródigo? O que é que vai fazer com que o filho pródigo volte para a casa do seu pai? Não tem outro motivo para ele voltar para a casa do pai a não ser isso. A questão do sustento, a questão da dependência. Ele percebe a sua dependência do pai, ele percebe que depende de Deus, ele percebe que precisa de um sustento, ele percebe, ele pensa, né, na casa do meu pai, até os trabalhadores, que naquele tempo eram os escravos, têm abundância de pão. Então ele percebe uma coisa, é melhor ser um escravo na casa do pai do que ser livre longe do pai. É melhor ser um escravo de Deus do que ser um homem livre no mundo aí fora. Então, o que garante a volta do filho pródigo é justamente o pão. Ele disse, até os trabalhadores do meu pai têm o quê? Abundância de pão. E eu aqui, que sou filho, estou perecendo de fome. Então, o que garante a volta do filho pródigo é justamente saber que na casa do pai ainda tem pão. É isso que vai garantir a volta do menino. Na casa do pai ainda tem pão. Então eu quero falar para você que está distante, que está aí se matando, tentando se sustentar e percebendo que nada dá certo na sua vida. Ei, na casa do seu pai ainda tem pão, ainda tem sustento para você. Glória a Deus. Tá? E agora eu quero falar para os pastores, para os líderes, os dirigentes, os líderes de departamento, de grupo, os evangelistas principalmente, que o que vai garantir que o filho pródigo volte é se tiver pão em casa. Pensa comigo, se ele recebe a notícia de que o seu pai faliu e de que não tem mais pão na casa do pai, ele não volta. Não há necessidade para voltar. E ele ia continuar vivendo pelo resto dos seus dias junto com os porcos na lama do pecado. Tá, o que vai garantir a volta do filho pródigo é justamente o fato de ter pão na casa do pai. Sem pão, ele não volta. Tendo pão, ele volta. Tá bom? Então, os pastores, os líderes, os pregadores, vocês precisam garantir que tenha pão na casa do pai para que o filho pródigo seja motivado a voltar. Tá? No livro de Amós, profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, uma passagem conhecida, o Senhor diz que vem dias em que o povo sentirá fome e sede, mas não é fome de comida, nem sede de bebida, mas sim fome e sede de ouvir a palavra do Senhor, o que indica que a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus os sustenta, e é disso que o filho pródigo sente falta do pão que tem em abundância na casa do pai. Tá? No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, Jesus diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Tá? E em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, nós entendemos que Jesus é a palavra de Deus, porque está dizendo que ele é o verbo vivo de Deus, ou a palavra de Deus. Tá? E no Evangelho de João 1, versículo 1, já está dizendo que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então Jesus, Deus é a palavra, e a palavra é o pão vivo que desceu do céu, a palavra que nos alimenta, conforme a profecia de Amós 8:11, a palavra que nos sustenta. Então você quer ver as almas voltar para a casa do Senhor? Você quer ver o filho pródigo voltar para a casa do Pai? Em primeiro lugar, você tem que garantir que tenha pão na casa do Pai. Porque tendo pão na casa do pai, o filho pródigo volta, mesmo sabendo que o seu irmão não vai gostar, mas ele volta mesmo assim. Mesmo tendo algum tipo de atrito ou de briga com o seu irmão, isso não vai ser motivo para ele continuar apacentando porcos, para ele continuar vivendo na lama do pecado, porque o fato de ter pão na casa é um motivo muito maior e mais forte, e que vale a pena voltar para a casa do pai, mesmo que um irmão ou outro não goste ou tenha algum atrito, tá?
voltar. Se tiver pão, ele volta. Então é tendo pão nas nossas igrejas, palavra de Deus, palavra que renova, que edifica, que consola, que conforta, que exorta, palavra que alimenta o cristão, palavra que faz acrescentar a fé, palavra de esperança, palavra viva, palavra de verdade. Se tiver isso nas nossas igrejas, então nós estaremos garantindo a volta do filho pródigo. Meu irmão, não deixe que falte palavra na sua igreja. Não deixe que falte pão na sua igreja, porque é assim que o filho pródigo ele volta. É isso que vai trazer a motivação para ele voltar para a casa do Senhor. Amém? Fique com essa palavra para a sua vida, para o seu coração. Espalhe essa palavra pelas redes sociais, tá bom? E você que está querendo aprender a pregar a palavra de Deus, faça sua inscrição conosco na nossa escola virtual, o clubedepregadores.com.br. Acesse lá, tá bom? E aprenda também você a manejar bem a palavra da verdade. Que Deus te abençoe.